Olá pessoal, aqui é o professor Gideone e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução de questões a respeito do descritor 23, cujo objetivo é identificar frações equivalentes. Então vamos lá às questões. A questão número 4 diz o seguinte: observe as figuras a seguir. Então você pode observar aí que nós temos 4 círculos e esses círculos estão divididos aí em partes iguais. Assinale a alternativa que apresenta um par de figuras equivalentes. Aqui no caso nós vamos considerar a parte riscada, a parte aí que está de preto. Então observe aqui na figura número 1 que nós temos um círculo dividido em 4 partes e nós temos 3 partes pintadas de preto. Então a fração aqui correspondente é 3 quartos, ou seja, 3 partes pretas de um total de 4. Na figura número 2, observe que nós temos um círculo também dividido em 4 partes. Só que aqui nós temos 2 partes pintadas de preto. Então, nós vamos ter a fração aqui de 2 quartos. Na figura número 3, observe que agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 partes. Dessas 8 partes, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes de preto. Então, aqui a fração correspondente é 5 oitavos. Na figura número 4, nós temos também a divisão em 8 partes. Dessas 8 partes, nós temos 4 de preto. Então, aqui a fração correspondente vai ser 4 oitavos. Observe que essa primeira fração a gente não pode simplificar. Essa segunda fração a gente consegue simplificar por 2. Então, simplificando aí por 2, nós vamos ter 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, 2 quartos é equivalente a 1 meio. Essa fração aqui, número 3, nós não conseguimos simplificar. Mas essa número 4 a gente consegue simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Observe que o par de frações equivalentes são o par de frações equivalentes às figuras 2 e 4. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 5. Observe as figuras a seguir. Então, aí a gente tem 8 figuras, né? São 8 círculos divididos aí em partes iguais. Admita todos os círculos com a mesma medida de raio e divididos em partes iguais. Assinale a alternativa que apresenta os pares de círculos cuja representação da parte sombreada em relação ao todo são equivalentes. Então, da mesma forma que fizemos na questão anterior, nós vamos fazer aqui. Nós vamos considerar a fração correspondente à parte aí sombreada. Então, vamos lá. Para a figura número 1, a parte sombreada corresponde a 3 de um total de 4. Na figura número 2, a parte sombreada são 3 partes sombreadas de um total de 8. Na figura número 3, nós temos aí 2 partes sombreadas de um total de 4. Observe que aqui a gente pode simplificar por 2, então simplificando por 2 vai dar 1 meio. Na figura número 4, nós temos aqui 2 partes sombreadas de um total de 8. Então, simplificando aqui também por 2, vai ficar 1 quarto. Na figura número 5, nós temos aqui uma parte sombreada de um total de 4. Na figura número 6, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes sombreadas de um total de 8. Então, simplificando aqui por 2, nós vamos obter 3 quartos. A figura número 7, nós temos 4 partes sombreadas de um total de 4, e 4 dividido por 4 é 1. E a figura número 8, nós temos aqui 4 partes sombreadas de um total de 8. Então, aqui simplificando por 4, nós vamos ter 1, e aqui o 8 simplificando por 4, nós vamos ter 2. Daí, já dá para a gente conseguir identificar os pares de frações equivalentes. Observe o seguinte, observe que a figura número
4 e a figura número 5 são equivalentes, porque representam um quarto. Então aqui a gente já pode colocar figura número 4 e figura número 5. Nós conseguimos também aqui 3 quartos, por exemplo. Tem alguma figura que corresponde a 3 quartos? Figura 1 e a figura 6. Então figura 1 e figura 6 corresponde a 3 quartos. E nós temos também a figura 3 e a figura 8, que corresponde a 1 meio. Então aqui nós temos figura 3 e figura 8, que corresponde a 1 meio. Então vamos ver aí que a gente encontra alternativa com esses pares de frações equivalentes. Então nós temos aí 1 e 6, ok? Então 1 e 6. Nós temos 3 e 8, 3 e 8 está lá também. E nós temos 2 e 5, não. Então aqui falso, né? 1 e 6, ok. 3 e 8 também está lá. E 4 e 5, ok, né? Então, a alternativa correta, alternativa B de bola. Para finalizar, nós temos aí um desafio que diz o seguinte: 3 irmãos recebem mesadas iguais. Pedro guarda 1/4 da sua mesada. Antônio guarda 5/20 da sua mesada. E Maria 3/12 da sua mesada. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Antônio guardou mais dinheiro que Pedro e este guardou mais dinheiro que Maria. Alternativa B. Antônio guardou mais dinheiro que Maria e esta guardou mais dinheiro que Pedro. Alternativa C. Maria guardou mais dinheiro que Pedro e este guardou mais dinheiro que Antônio. Ou alternativa D. Pedro, Antônio e Maria guardaram igual quantia de dinheiro. Então, para sabermos, primeiro a gente precisa simplificar as frações. Aqui nós temos aqui de Pedro, a fração correspondente é 1/4. De Antônio, a fração correspondente é 5/20. Ou seja, simplificando aqui por 5, nós vamos encontrar 1/4. Então 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. E nós temos aqui de Maria, nós temos a fração 3/12. Simplificando aí por 3, nós vamos encontrar 1/4. Ou seja, Pedro, Antônio e Maria guardaram igual quantia do dinheiro, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, nós ficamos por aqui. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo.